Daqui a 6 meses entram em vigor as novas regras de aposentadoria para pessoas com deficiência. Na região, a notícia foi bem recebida e a expectativa é de que a mudança aumente o número de profissionais no mercado de trabalho. Esse é o tema da coluna Defenda Seus Direitos de hoje. Todas as manhãs, centenas de trabalhadores passam pelo olhar de Luiz. Ele é o porteiro de uma obra e precisa ficar atento se todos estão com os equipamentos de segurança e se os veículos também estão na velocidade correta para evitar acidentes. Mas o Luiz só está na portaria porque não pôde se juntar aos colegas e ser pedreiro. Uma bactéria atingiu a coluna dele e a doença foi evoluindo ao longo do tempo. Hoje, o funcionário tem 1 ano de contribuição para a Previdência e ficou feliz em saber que o tempo de aposentadoria vai diminuir para quem possui deficiência. De fato, os deficientes precisavam, dessa oportunidade de estar aposentando mais cedo, mesmo pelo fato de alguns deficientes não ter condições de exercer nenhuma função. A lei complementar foi aprovada pela presidente Dilma Rousseff há 1 semana. As novas regras começam a valer em 6 meses. Para a deficiência moderada, são 29 anos de contribuição para homens e 24 para mulheres. Deficiência leve, a diferença entre os sexos é de 5 anos. Mas o tempo mínimo de contribuição continua o mesmo, 15 anos. Os médicos peritos do INSS serão os responsáveis por atestar o grau da deficiência. Os segurados terão direito a este benefício caso eles comprovem que tiveram a deficiência ao longo de todo o tempo de contribuição. Mas caso ela tenha sido adquirida após ter se filiado ao regime geral da Previdência Social, o tempo diminuído na aposentadoria será proporcional aos anos em que o trabalhador desenvolveu essa limitação e contribuiu para o INSS. Antes era aposentadoria por invalidez, hoje não, vai ser uma aposentadoria por tempo de contribuição. Vai trazer a dignidade àquelas pessoas com deficiência que estão lá no mercado de trabalho, trabalhando, que muitas vezes não ia se aposentar nunca, não ia ter essa oportunidade. Joel trabalha na Prefeitura de Pirapora. Está afastado do serviço porque desenvolveu um problema nas mãos por conta do esforço excessivo em computadores e muletas. O servidor teve poliomielite aos 2 anos. O deficiente é mais uma conquista, mas não deixa de você ter uma batalha, porque por deficiente todo dia é batalha para ele. E para falar sobre essas mudanças, está aqui no estúdio o advogado especialista em direito previdenciário, Alexandre Damasceno. E você pode tirar suas dúvidas pelo telefone 3229-7327. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Maria. De início, essa lei vai valer para todos os regimes de previdência ou só para o INSS? Não, de início, essa lei, a lei complementar número 142, que vem regulamentar o parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição, só vale para o regime geral da Previdência Social. E para isso é necessário que o servidor tenha contribuído com o regime? Isso. O regime previdenciário tem essa característica de ser um regime contributivo, diferente da assistência social e da saúde, que não tem natureza contributiva. Inclusive, essa é uma dúvida da Maria, da Vila Regina. Ela diz que é portadora de marca-passo e ela diz que nunca contribuiu para o regime, mas quer saber se ainda assim ela teria direito a esse benefício. Ela terá que filiar ao regime de previdência social. Então, esse regime é necessariamente contributivo. Tem que ter a qualidade assegurada do regime para poder fazer jus a esse benefício. Então, no caso dela, ela não está abarcada pela legislação previdenciária, porque ela não tem a qualidade assegurada. Essa regulamentação que foi já sancionada pela presidente Dilma é uma vitória para os portadores de deficiência, é isso? Sem dúvida, é uma vitória porque já tinha previsão no texto constitucional, mas faltava efetividade, faltava a Câmara, atender o anseio dessa população que precisa de uma legislação especial, dado que é portador de necessidades especiais, e assim poder ter mais dignidade, já que a Previdência Social é um seguro social. Ok. O Leomar, do bairro Nossa Senhora das Graças, diz que ele é cego de um olho só e trabalha em uma marcenaria. Ele quer saber se ele se adequaria a essa situação. Isso. A legislação, a Lei Complementar 142, estabeleceu o prazo de 6 meses para o Poder Executivo poder regulamentar, trazer as regras especiais para a aplicabilidade dessa norma. Então, tem os graus de incapacidade, de leve, moderada e grave. Então, só a partir da regulamentação é que nós vamos poder instruir com mais precisão se ele enquadraria num desses graus. Eu acredito que sim. E aí, para saber se ele vai
ter que obedecer o tempo de contribuição, que varia de 25 se for grave, 29 se for moderada e 33 anos se for leve. A Zica, ela diz que já contribuiu por 23 anos e ela tem 43 anos de idade. Ela precisa continuar contribuindo ou já está suficiente? Depois da regulamentação, ela poderá ir ao Instituto de Previdência Social, submeter a uma perícia médica que vai estabelecer qual é o grau da incapacidade dela e o tempo, né, quando que ocorreu essa incapacidade. E aí, sim, ela vai poder enquadrar em uma dessas categorias de tempo de contribuição. A Luciene, do bairro Santo Inácio, diz que tem uma filha que é diabética. Ela quer saber se, nesse caso, ela tem essa possibilidade de aposentadoria especial. Nesse momento, não podemos afirmar com certeza, porque teremos que ter primeiro a regulamentação dessa norma, para saber quais serão as doenças, quais serão as deficiências, né, que serão enquadradas na nova legislação. O que nós temos, por enquanto, é só o deficiente para fins dessa norma é aquele que tem uma incapacidade ligada à física, psico ou intelectual, e que vai variar do grau leve, moderado e gravíssimo. O Silvano, do bairro Planalto, ele quer saber se as novas regras já valem para as contribuições anteriores ou só vai passar a contar a partir das que forem contabilizadas na sequência. A legislação traz uma regra de proporcionalidade para aquele que já vinha contribuindo para o regime de previdência social, né, e que seja portador de necessidades especiais. Então, vai poder sim computar esse tempo mediante uma perícia que será realizada pelos médicos da Previdência Social, estabelecendo o grau e aí sim, repito, o tempo da incapacidade. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação. Boa tarde. Boa tarde.